E nessa segunda aula, agora de modo mais prático, nós vamos discutir como a vitamina D e a vitamina B12 podem influenciar num quadro de depressão. Bom, a vitamina D, vamos começar por ela. Ela é uma vitamina que o nosso corpo produz, tá? Ela é também discutida como um hormônio na endocrinologia e o nosso corpo produz ela a partir da exposição adequada ao sol. Tá? A incidência então dos raios solares na nossa pele converte então alguns precursores, tá, de vitamina D em vitamina D. E aí a gente tem, né, todos os efeitos biológicos, tá bom? A gente lembra, né, assim que quando a gente começa a falar de vitamina D, a gente se lembra dos efeitos dela no metabolismo ósseo. Isto é, né? A pessoa está ficando mais velha, né? Um idoso ou uma mulher após a menopausa, ela começa a se preocupar com a densidade mineral óssea e aí o clínico vai lá e começa a avaliar a vitamina D dela, né? Porque a vitamina D adequada, ela influencia, então, na absorção do cálcio, em todo o metabolismo do cálcio e na densidade mineral óssea. Entretanto, hoje já se sabe, já algo demonstrado por diversas maneiras, diversos artigos, que a vitamina D ela age não só no metabolismo ósseo, né? Ela tem inúmeras funções no nosso organismo. Dentre elas, a vitamina D ela pode influenciar no nosso humor, tá? Em quadros aí, de transtornos de humor, como a depressão. Então veja, existem um estudo bastante grande, uns 30 mil participantes, né, que já demonstrou uma correlação, uma associação entre deficiência de vitamina D e quadro de depressão, e aparecimento de quadro depressivo. Tá? Esses estudos existem. Existem estudos demonstrando, por exemplo, que a reposição de vitamina D em indivíduos que têm deficiência dela e também têm depressão, melhoram o quadro depressivo dessas pessoas, né? Fazem com que essas pessoas respondam melhor à medicação antidepressiva, por exemplo. Tá? Então a vitamina D ela não age apenas, né, nesse metabolismo do cálcio, na densidade mineral óssea. Tá? A vitamina D ela age, esse é o primeiro ponto que a gente tem que entender. Ela age em inúmeros locais no nosso organismo. Dentre eles, ela interage, né, em diversas estruturas do nosso sistema nervoso central, em neuroplasticidade, em neuroinflamação, em aumento de expressão gênica de alguns componentes necessários para a produção de neurotransmissores. E tudo isso influencia, tudo isso vai impactar no nosso humor, tá certo? Como é no quadro da depressão, tá? Bom, tudo bem, Renan. Diante disso, tudo bem. Eu entendi que a deficiência de vitamina D pode ser algo que predispõe o indivíduo à depressão. Eu já entendi que a vitamina D, quando em um indivíduo que tem deficiência, quando reposta, né, ela pode melhorar o tratamento de uma pessoa que tem a depressão, mas como é que eu sei que ela está deficiente? Tá? Como é que eu reponho esta deficiência? É isso que eu quero abordar com vocês aqui hoje, falando da vitamina D, tá bom? Então vamos lá, primeira coisa, o paciente chega no seu consultório, ele tem um quadro de depressão já diagnosticado, ou tem algum cansaço, ou sintomas de tristeza, etc., é muito bom que você peça exames de sangue para esse paciente. Você vai pedir lá o 25-hidroxivitamina D, tá? Que é a nomenclatura bioquímica da vitamina D circulante no nosso organismo, tá bom? Você vai chegar lá para ele, você vai pedir então o exame de, vou anotar aqui, ó, exame de 25-hidroxivitamina D. Quando o paciente chegar, né, retornar com os exames, você vai perceber que existe uma faixa, tá? O valor de referência tem uma faixa bastante extensa, tá? Que varia aí entre mais ou menos 20 a 100 ou a 90, tá? Tá certo? Abaixo de 20, não há discussão, né? Todo mundo sabe que existe um quadro de deficiência, tá bom? E acima de 20 aqui, né? De 20, principalmente entre 20 e 40, existe de certa forma um limbo, tá? Um limbo onde há discussões, tá bom? Há pessoas que são adeptas de
de que concentrações acima de 20, mais abaixo de 40, são concentrações inadequadas, tá? Há outras pessoas um pouco mais conservadoras, né, que acreditam que acima de 20 a coisa está boa, tá? Na minha prática clínica e de muitos profissionais, eu vejo que algo acima de 40 é desejável, tá? Hoje em dia, depois do Covid, até perto de 60. Parece ser algo bastante desejável e eu aponto que isso é bastante desejável em situações onde há depressão, tá? Então, se o teu paciente tem depressão, o que eu sugiro? Fez o exame, tá? Se estiver abaixo de 20, não há discussão, há uma deficiência muito clara, muito óbvia. Se estiver entre 20 e 40, considere valores inadequados. Vamos tentar melhorar estes valores, tá bom? Se estiver acima de 40, 60, né, a coisa está muito boa. Se estiver acima de 100, pode haver toxicidade, tá? A coisa também não é quanto maior, melhor, tá bom? A nossa concentração de vitamina D tem que estar presente numa faixa adequada, tá? Então, se o teu paciente estiver com a vitamina D acima de 100, há risco de toxicidade, tá bom? Ele tem que parar de suplementar, provavelmente, vitamina D, né? Porque ninguém chega nessa quantidade de vitamina D sem suplementação, tá bom? Já vou avisando. E tudo bem, Renan. E quando estiver abaixo de 20, o que eu faço? Né? Eu já tive no consultório pessoas que acabaram saindo do consultório médico, né? Com o exame lá de 18, de 17, ou eu já vi até de 14, sem a prescrição da vitamina D, né? Com a indicação de ir tomar sol. Né? Mas veja, eu já adianto, a coisa não vai funcionar, a coisa não funciona tão bem assim, tá bom? Primeiro porque existe a dificuldade de que não é qualquer tipo de exposição ao sol, tá? Nós temos que ter uma exposição de sol adequada, tá? Por exemplo, a exposição mais adequada para a produção de vitamina D se dá, o horário mais adequado de exposição, né, para a produção de vitamina D se dá entre 10 da manhã e 14 horas, às 2 da tarde. Tá? Já é um horário, né, que a sua dermatologista já vai ficar um pouco brava. Né? Então, assim, existem algumas dificuldades aí dermatológicas, algumas desvantagens dermatológicas, tá bom? Risco de câncer de pele, etc, etc. Tá? Então, veja, o próprio documento da Associação Brasileira de Endocrinologia coloca como padrão, tá? Está abaixo de 20 é deficiência clara, a reposição deve ser feita, tem que ser feita obrigatoriamente via suplementação, tá? E quanto suplementar? Né? Porque outra coisa muitos pacientes acabam saindo com a prescrição de só tomar sol, isto é ruim, né? Isso não vai resolver o problema de deficiência de vitamina D, e outros pacientes às vezes saem com a prescrição de 2.000 unidades de vitamina D, né? 400, 2.000, 1.000, são valores também inadequados, tá? Como é que deve ser feita essa reposição? Então vamos lá. Na deficiência, a reposição deve ser feita da seguinte maneira: no mínimo 50.000 UI semanal, um pulso de vitamina D, tá? Ou você pode dividir esse pulso em mais ou menos 7.000 diário. Tá certo? Alguma dessas abordagens você vai ter que adotar, no mínimo. Tá? Faço uma observação aqui para as grávidas, tá? O próprio documento também da Sociedade Brasileira recomenda que não se faça pulsos, tá bom? Então, se a mulher está grávida, faz a reposição fracionada, diária. Se você não está grávida, você é homem, enfim, você pode escolher, tá? O que for melhor para você, ou semanal ou diário, tá? Mas tem que ser, a reposição deve ser feita nestes valores, tá bom? Não saia do consultório com uma prescrição menor do que esta, tá? Aliás, vocês, né, que são os profissionais, prescrevam, né, as doses corretas, tá bom? Isso daqui é muito importante. Depois disto, né, um problema também que eu vejo, né? Muitos profissionais acabam confiando que, sei lá, 50.000 semanal durante 3 meses vai resolver o problema do paciente. Será? Muitas vezes não resolve. Tá? Hoje em dia a gente já sabe que há variações, inclusive, de polimorfismos mesmo, de absorção de vitamina D. Tem gente que absorve melhor,
Tem gente que absorve pior. Tem gente que compra uma vitamina D um pouco mais ruinzinha, tem gente que compra uma melhor. Tá? Tem gente que às vezes faz uma reposição, porque veja, a vitamina D ela é uma vitamina que a gente chama de lipossolúvel. Ela é diluída em gordura. Tá? Ela deve ser diluída em gordura, tá bom? Para que exista uma absorção adequada. Então, se você compra uma vitamina D que não é diluída em gordura, uma vitamina D em comprimido, por exemplo, você tem que consumi-la junto com uma alimentação rica em gordura, para garantir aquela absorção, tá? Então são detalhes, tá bom? São detalhes que chamam a atenção e que mostram que você não deve confiar nisso daqui, ó. Tá? O que você tem que fazer? Prescreva 2, né? Se possível 3 meses, faça essa prescrição, depois refaça o exame, tá? Depois disso daqui você tem que refazer o exame e garantir, né, que aquela deficiência foi sanada. Uma vez sanada a deficiência, nós temos que descobrir qual é a dose de manutenção adequada para aquele paciente. Aqui não tem receita de bolo, tá? Aqui, de verdade, você vai ter que pegar o paciente, você vai ter que testar, tá? Eu já tive paciente que eu prescrevi, né? A coisa ficou boa, eu prescrevi a 4 mil, aí ela voltava a cair. Então, quer dizer que é um paciente que precisa de um pouco mais de vitamina D. Isso é muito, muito comum. Tá bom? Tem gente que precisa de 10 mil UI. Para se manter em níveis adequados de vitamina D, ela precisa consumir 10 mil UI diário. Tem gente, né? Eu já tive uma paciente, não sei até hoje porquê, eu acho que, não sei se ela era muito magrinha, não sei se era um polimorfismo, ela consumiu 5 mil diário, né? Em 3 meses ela já estava, né, uma dose acima de 100. Ela já estava com uma concentração de vitamina D tóxica no organismo. Tá? Então, assim, aqui não tem receita de bolo. Existe, sim, esta receita para a reposição da deficiência, no mínimo 50 mil semanal e 7 mil diário. Dose de manutenção, você vai ter que fazer testes. E o que é testar? Você vai ter que dar durante um tempo, 2 meses, tá? E ir refazendo os exames, tá bom? Mas garanta que seu paciente, né, vai sair desse estado de deficiência, tá certo? Esta é a primeira parte da aula, que é sobre a vitamina D. A segunda é uma vitamina chamada vitamina B12. Tá? A vitamina B12, na depressão, essa aula aqui é só sobre depressão, tá? A vitamina B12 na depressão, ela está presente em alguns casos bastante interessantes, tá? Eu até trouxe um caso clínico para vocês que eu vou ler aqui rapidamente, tá? Esse caso vai estar citado para vocês na referência do curso. Se trata de um caso da Revista Brasileira de Endocrinologia. Acompanhem comigo, né? Uma paciente, então, de sexo feminino de 42 anos, tá? Ela solicitou, então, um encaminhamento ao psiquiatra porque ela tinha alguns sintomas depressivos, né, que persistiam com o uso da medicação. Então, ela tinha o que a gente chama de depressão refratária à medicação. Tá? Já fazia 1 ano que ela tomava antidepressivos, ela já havia trocado alguns antidepressivos, aumentava, diminuía a dose, e a coisa não melhorava. Tá? E aí, nesse psiquiatra, então, ela se queixou de insônia intermediária, que é uma coisa interessante de você sempre perguntar ao paciente, a qualidade do sono dele, e despertar precoce. Então, ela acordava no meio da noite, né, ou despertava muito cedo e não conseguia voltar a dormir. Tristeza persistente, tá? Redução do apetite, estava perdendo peso sem estar fazendo dieta, falta de energia, retraimento social, humor deprimido, tá bom? E ela dizia que não tinha nenhum problema de saúde, tá? Considerando, então, a hipótese de depressão, né, de episódio depressivo maior, o psiquiatra, então, começou a trocar a medicação, né, foi aumentando a medicação, no caso aqui, fluoxetina, com progressão até 40 miligramas por dia. Houve uma pequena melhora, uma melhora do apetite, né, mas a coisa não funcionou, tá? Depois de 8 semanas, né, a coisa ainda persistia. Enfim, trocou por paroxetina. Eu vou resumir o caso, porque o caso é um pouco longo, tá? Depois vocês leem ele na íntegra, tá? Fez troca para amitriptilina, paroxetina, enfim, não teve melhora. Depois de de mais 1 ano de tratamento, ela já vinha, então, 2 anos de tratamento sem resposta à medicação.
O médico resolveu fazer alguns exames, tá? E nesses exames foi identificado, então, uma alteração hematológica, tá? Então, ela tinha hemácias que estavam com aumento do seu volume. Tá? Eu esqueci de comentar, essa paciente ela tinha se queixado, né? Ela tinha uma queixa de uma anemia, tá? Que ela tratava com ferro e não resolvia. Bom, vendo então essa alteração hematológica, que não, né, um quadro de anemia, que não respondia à suplementação de ferro e que tinha ali uma alteração no tamanho das hemácias, esse médico começou a suspeitar de algumas vitaminas, dentre elas a B12. Por quê? É clássico, tá? Todo mundo, todos os nutricionistas aí que estão me acompanhando, né, estão de prova. Quando você estuda qual é a função da B12, né? A função da B12, dentre diversas coisas, é favorecer o processo de hematopoiese, né? Que é o processo de formação de células vermelhas do sangue, das hemácias, né? Então, classicamente, a gente tem na nossa cabeça essa associação, né? Quando há alteração de hemácias, principalmente do aumento do número, o aumento do tamanho das hemácias, há geralmente a alteração de B12. Só que essa paciente aqui, ela não tinha apresentado essas alterações de tamanho até agora. Prestem atenção nesse detalhe. Agora que ela começou a apresentar essa alteração, foram dosar, depois de 2 anos de depressão, foram dosar a B12 dela. A B12 dela estava em 41 picogramas por ml. Para vocês terem ideia, valor de referência de B12 é de 190 a 900. Esta paciente tinha um valor de 41 picogramas por ml. Ela tinha uma deficiência grave de B12, que passou todo esse tempo desapercebida porque a alteração hematológica não ocorria, que é o que a gente mais classicamente associa à deficiência de B12. Bom, resultado, né? É óbvio, ninguém discutiu, a mulher estava com deficiência de B12 e ela começou a fazer então uma reposição intramuscular de vitamina B12. Ela toma injeção de B12. O resultado, vocês podem ver depois no artigo, tá? Em detalhes que conta a história dela. Em 6 meses, a paciente... o resultado então foi que em 6 meses a paciente estava de alta médica, tá? Ela estava de alta de todos os antidepressivos que ela estava utilizando, tá? Em 6 meses, após a descoberta então da deficiência de B12, uma depressão refratária, uma depressão aí de 2 anos foi solucionada, tá? Para vocês entenderem a importância desses nutrientes em quadros como esse de depressão. Tá certo? Bom, eu quis ler esse caso clínico aqui para vocês entenderem da importância da vitamina B12. Tá? O efeito dela não se limita a esse processo de hematopoiese, esse processo de desenvolvimento de células vermelhas no nosso organismo. Pelo contrário, pode haver deficiência de B12, como o quadro aqui mostrou, né, como o caso aqui mostrou, onde não há alteração nenhuma de células sanguíneas, por exemplo. Tá? Então, se o seu paciente tem um quadro de depressão, se o seu paciente apresenta cansaço, uma fadiga, principalmente mental, dose, junto com a vitamina D, dose a B12 desses seus pacientes. Tá? Dose a B12. O valor de referência é esse daqui que eu já escrevi. 190 a 900 picogramas por ml. Só que a avaliação dela é algo um pouco mais trabalhoso. Tá? A avaliação da inadequação ou não é algo que a gente tem que tomar um maior cuidado. Tá? Eu vou explicar para vocês aqui como se dá. Primeiramente eu quero falar do risco também. Tá? Pessoas que têm risco. Há grupos de risco de deficiência da vitamina B12 que vocês têm que saber. São eles. Vou citar alguns aqui. Pessoas que não comem alimentos de origem animal. Por quê? A vitamina B12, na sua grande maioria, né, está presente em alimentos de origem animal. Então, veganos que não consomem B12, eles têm que fazer reposição de vitamina B12, por exemplo. Tá? Outros pacientes. Então, aqui eu vou escrever aqui, ó, veganos. É um grupo de risco para desenvolver deficiência de vitamina B12. Algumas medicações específicas
tá? Podem prejudicar a absorção de vitamina B12. Um exemplo aqui são os citoprotetores gástricos, como o omeprazol, né? Gente que tem gastrite, tá bom? Isto porque a absorção da B12 ela é algo um pouco mais intrincada, né? Ela precisa se ligar a um fator intrínseco produzido pelo estômago. Lá no estômago, depois disso, ela é absorvida em um pedaço específico do seu intestino, então ela precisa, né, de algumas etapas no teu organismo. Então a pessoa tem, e ela precisa da acidez estomacal também. Então se a pessoa tem gastrite, tá? Vou colocar aqui gastrite também. Se a pessoa tem gastrite, ela pode não produzir fator intrínseco, tá, de modo adequado e ter uma baixa absorção de B12. Se ela usa citoprotetores gástricos, ela tem uma menor acidez gástrica, tá? Isso pode influenciar também de modo ruim a absorção de B12. Diabéticos que fazem uso da metformina, né? O famoso Glifage, é um outro fármaco aí que vai interferir, desta vez a nível intestinal, na absorção de B12, tá? Anticoncepcionais orais, tá? Diminui níveis de B12 e de B6 também no organismo, tá bom? E por fim, se eu não me esqueci de ninguém, os bariátricos. Tanto o sleeve quanto o bypass, pior o bypass, são pessoas que vão ter aí uma baixa absorção de B12 crônica, tá? Então essas pessoas elas têm que constantemente avaliar os níveis sanguíneos de B12, as concentrações sanguíneas de B12 e repor B12, tá bom? Os bariátricos geralmente repõem até de modo contínuo, tá? E aqui a gente tem que identificar a causa da deficiência de B12, é algo bastante importante para a gente conseguir definir o melhor meio de reposição, tá? Então, por exemplo, o vegano ele não tem problema nenhum de absorção, ele só não consome, tá? Então, ele aqui você pode repor de forma oral tranquilamente. Um bariátrico, hoje em dia já se sabe que via oral em doses altas até daria, tá? Mas um bariátrico geralmente ele já sai com uma prescrição de injeção, né, do famoso citoneurin, ele sai com a prescrição de injeção intramuscular de B12, tá? Inicialmente é muito, muito recomendado as injeções intramusculares, porque ele tem uma dificuldade de absorção muito grande. Depois disso você pode repor em doses maiores, tá bom? E por aí vai. Bom, como é que a gente avalia se ele está com deficiência ou não? Vamos retornar para cá, tá? Não é só olhar o valor de referência, tá bom? Por quê? Porque a quantidade de B12 no sangue não é uma medição padrão ouro para identificar o status nutricional desse nutriente no organismo. Tá? Por quê? Porque a principal função da vitamina B12 se dá no ambiente intracelular, se dá dentro da sua célula. Tá? Então, muitas vezes, dentro da sua célula já se acabou a B12, tá? Mas lá na circulação ela ainda está em níveis aceitáveis, aceitáveis aqui seguindo esses valores de referência. Tá bom? Então, como é que... Tá, Renan, tudo bem, né? Diante disso, como é que a gente faz? A gente confia onde? Né? Se a gente não pode confiar no valor de referência, o que a gente faz? Vocês têm que confiar, nos sintomas. Confiem nos sintomas. Há cansaço? Há fadiga? Há uma fadiga mental? Tá? Os valores não estão assim, muito perto de 500. Vamos fixar aqui um valor bom. 500. Então, vale a pena suplementar, por exemplo. Tá? Você pode confirmar até de modo laboratorial também, com exames complementares. Você pode usar, por exemplo, a homocisteína. Tá? A homocisteína é um marcador inespecífico de função de B12. Quando a B12 para de funcionar, quando não tem vitamina B12 suficiente, né, para funcionar, para ter as reações químicas no organismo, a tua homocisteína tende a subir. Tá bom? Então, se você tem homocisteína acima de 8, mais sintomas ou concentrações menores que 500, mas acima de 190, tem que suplementar. Não tem erro. Suplemente que o paciente vai ter melhora. Tá bom? O problema é que a homocisteína ela não é um marcador específico. Ela pode ser um marcador também de baixa função de ácido fólico e de vitamina B6. Tá? Existe um marcador mais específico chamado
ácido metil malônico. Só que veja, é uma dosagem, sendo bem sincero, hoje em dia já se acha com maior facilidade. Era uma dosagem um pouco mais difícil de ser feita na clínica, essa dosagem de ácido metilmalônico. Se ele aumentar, também é sinal inequívoco. Aqui é sinal inequívoco de que há baixa função de B12, portanto deficiência. Só que o que acontece é o seguinte, a suplementação de vitamina B12 é algo muito, muito seguro. Tá? O principal efeito adverso é a acne. Tá bom? Pergunta para o seu paciente se ele tem problema de acne, pergunta se ele, né? Porque eu já tive paciente, né, com depressão, mas ela tinha uma questão com acne muito grande e ela preferiu ficar com a B12 deficiente do que ter um problema pior de acne. Então, assim, confere com o seu paciente primeiro como ele lida com isso, tá? É um pouco raro, mas pode acontecer, tá? É praticamente o único efeito adverso. Tá bom? Então, se o teu paciente tem vitamina B12 abaixo de 500, tem sintomas de fadiga, principalmente uma fadiga mental, eu recomendo, tá? Já suplemente a vitamina B12, tá bom? Se você quiser, por desencargo de consciência, dosar a homocisteína ou ácido metilmalônico, você pode fazer isso também, tá bom? Mas saibam que a suplementação de vitamina B12 é algo bastante seguro e que tem efeitos aí enormes, né? Em quadros de depressão, como no caso clínico citado, tá bom? Em suma, pessoal, eu acho que eu não esqueci de nada, tá? Em suma é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. A gente falou da vitamina D e da vitamina B12 na depressão. Voltem aí na aula e vejam como é que a gente avalia se tem deficiência ou não. A coisa muda, né, entre as duas vitaminas. Como é que faz a reposição? Como é que faz a reposição? Quase que eu esqueço. A reposição pode ser intramuscular, como eu disse, né? Aí só o médico vai poder prescrever. Via oral, eu sugiro começar com pelo menos 1000 microgramas na forma ativa de vitamina B12, que é a metilcobalamina, tá bom? Você pode subir isso aí tranquilamente, que é o citoneurin, né? Até 5000 microgramas por dia, tá bom? É algo bastante seguro. Eu acho que vale muito a pena vocês começarem a reposição desta forma, tá? E aí, não há receita de bolo, tá? Você pode fazer testes, você pode usar 1000, 2, 3 vezes por dia, você pode usar 5000, 2 vezes por dia, você pode fazer testes, você tem que fazer testes. Não há uma receita de bolo como na reposição da vitamina D, tá bom? Então é isso, relembrei então, tá? É que nessa aula nós vimos a função da vitamina D e B12 no quadro de depressão. Revejam como é que a gente avalia a deficiência delas, como é que a gente faz a reposição, tá bom? E como a gente reveja, né, como a gente pode melhorar muito o tratamento desses transtornos de humor, como é o caso da depressão, tá bom? Então é isso, pessoal.